3 retratos. Qual deles é o meu? Um tratado avulso publicado por volta de 1881 pela Drummond Tractate Port de J.C. Hiller, primeiro bispo da diocese da Igreja da Inglaterra em Liverpool. Atos 26, 24 a 29. E dizendo ele isso em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe seja oculto, porque isso não se faz em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? E disse Paulo: Provera a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornasse tal qual sou, exceto essas cadeias. Há uma coleção de retratos em Londres intitulada de Galeria Nacional de Retratos. Ela contém as imagens de quase todos os grandes homens que marcaram a história inglesa. Vale realmente a pena ver, mas eu duvido que ela contenha 3 retratos tão merecedores de um estudo mais cuidadoso do que os 3 que serão por mim apresentados neste momento. Uma característica notável da Bíblia é a rica variedade de seus conteúdos. Este grandioso livro antigo, que por 18 séculos tem deixado perplexo os ataques da ética hostil, não é apenas um depósito de doutrinas, preceitos, história, poesias e profecia. O Espírito Santo também nos legou uma série de retratos fidedignos da natureza humana, em todos os seus vários aspectos, que merecem nosso exame meticuloso. Quem não sabe que frequentemente aprendemos mais de padrões e exemplos do que de afirmações abstratas? O 20. Nesse trecho bem conhecido das Escrituras, à sua frente fornece uma ilustração admirável do significado das minhas palavras. Este trecho conclui o capítulo em que o apóstolo Paulo faz uma defesa de si mesmo perante o governador romano Festo e o rei judeu Agripa. 3 retratos de 3 homens muito diferentes pendem diante de nós. Eles são tipos de 3 classes de homens que podem ser vistas mesmo nos nossos dias. Sua geração nunca cessou, apesar de moda que se alteram, descobertas científicas e de reformas políticas. O âmago do coração do homem é, em todas as eras, sempre o mesmo. Vamos nos postar frente a esses 3 retratos. Assim como observaríamos uma pintura de homens famosos do passado, vejamos o que podemos aprender deles. Observemos primeiramente a Festo, o governador romano. Este é um homem que interrompe de modo abrupto a fala de Paulo, exclamando: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Festo, sem dúvida, era um pagão, ignorante de qualquer religião, a não ser do culto idólatra do templo, que se espalhara na época dos apóstolos pelo mundo civilizado. Considerando a linguagem com que se dirigiu a Agripa em um capítulo precedente, ele parece ter sido profundamente ignorante tanto em relação ao judaísmo quanto ao cristianismo. Ele mencionou questões acerca da sua superstição e de um tal Jesus morto que Paulo afirmava viver. Com grande probabilidade, como muitos romanos orgulhosos, era do declínio do Império Romano. Ele julgava todas as religiões em secreto desprezo, como todas igualmente falsas ou igualmente verdadeiras, e todas semelhantemente indignas de serem do conhecimento de um grande homem. Quanto ao fato de um judeu falar de mostrar a luz para os gentios, a própria ideia era ridícula. Manter-se com o mundo, ter o favor dos homens, não se importar com nada senão as coisas visíveis, agradar ao meu senhor Augusto, esta era provavelmente toda a religião de Pôncio Festo. Agora, ouvinte, haverá muito entre nós semelhantes a Festo? Sim, receio que existam dezenas de milhares. Eles podem ser encontrados em todas as categorias e classes sociais. Caminham por nossas ruas, viajam conosco em vagões de trem, encontram-se conosco nas interlocuções diárias do mundo.
preenche as várias relações da vida, respectivamente. São com frequência bons homens de negócios e eminentes nas profissões que escolheram. Desempenham os mais variados deveres de seus cargos com mérito e deixam uma boa reputação quando seus lugares estão vazios. Contudo, assim como Festo, não tem religião alguma. Estes são os que parecem viver como se não tivessem alma. De janeiro a dezembro, não parecem nem pensar, nem sentir, nem ver, tampouco saber nada acerca da vida por vir. Não fazem parte dos seus esquemas, planos e cálculos. Vivem como se não tivessem nada a zelar, senão pelo corpo. Nada a fazer, senão comer, beber, dormir, vestir e ganhar dinheiro. E nenhum outro mundo a prover senão o mundo que vemos com nossos olhos. Estes são os que nunca ou raramente se utilizam de qualquer meio da graça, seja público ou privado. Orar, ler a Bíblia, estar em comunhão particular com Deus são coisas que desprezam e das quais se abstêm. Elas podem ser muito boas para os idosos e enfermos, os moribundos, os clérigos, os monges, as freiras, mas não são para eles. Se vão a algum lugar de adoração, é apenas por uma questão de formalidade, para parecerem respeitáveis, e muito costumeiramente nem mesmo frequentam tais lugares, exceto por ocasião de alguma grande cerimônia pública, ou em um casamento ou um funeral. Estes são os que professam sua incapacidade de compreender qualquer coisa com zelo ou sinceridade acerca da religião. Consideram as sociedades, as instituições, a literatura, os esforços evangelísticos dos cristãos, em casa ou no exterior, com um sublime desprezo. Sua máxima é deixar todo mundo em paz. As afirmações comparativas da igreja e da dissidência, o conflito entre grupos dentre as nossas esferas, o debate de assembleias, congressos, conferências diocesanas, são todas semelhantemente matérias de indiferença para eles. Olham de longe friamente para tais questões, como um filósofo descrito pelo poeta latino Lucrécio, e consideram-nas como lutas infantis de pessoas fracas, indignas de serem notadas por uma mente culta. E se tais assuntos são trazidos à tona em sua presença, rechaçam-nos com alguma observação satírica ou com algum frequente ditado inteligente de ceticismo. Alguém negará que a multidão de pessoas ao nosso redor, tais como tentei descrever, pessoas gentis, pessoas morais, pessoas de boa índole, de fácil trato, a menos que você aborde um assunto de religião. É impossível negar. Seu nome é legião, porque são muitos. A tendência desses últimos dias de fazer do intelecto um ídolo, o desejo de ser independente e de pensar por si mesmo, a disposição de adorar a opinião pessoal, de exaltar nossa própria opinião isolada, de considerar mais refinado e inteligente estar errado na companhia de poucos do que está certo na companhia da massa. Tudo isso contribui para engrossar as fileiras dos seguidores de Festo. Receio que ele seja o tipo dessa classe, uma classe extensa. Tais pessoas são de uma visão melancólica. Frequentemente, elas recordam-me alguma grande ruína do passado, suficiente de arcos magníficos e colunas, de torres e de janelas ornamentadas para mostrar o que o edifício já foi uma vez. E o que poderia ter sido agora, se Deus não o tivesse deixado. Mas agora tudo é frio, silencioso e sombrio. E sugere decadência, porque o Senhor da casa, o Senhor da vida não está lá. É exatamente assim com muitos dos seguidores de Festo. Com frequência, você sente ao observar sua capacidade intelectual, seu dom de eloquência, seu gosto, sua energia de caráter. O que os homens como esses poderiam ser se Deus tivesse seu lugar legítimo em suas almas. Contudo, sem Deus tudo está errado. Ai do poder esmagador, da descrença e do orgulho, quando tem pleno domínio de um homem e reinam sobre ele descontroladamente. Não é à toa que a Bíblia descreve o homem não convertido como cego, dormindo fora de si e morto. Será que Festo estaria ouvindo este discurso nesse momento? Receio que não. Livros e tratados religiosos, como também cultos dominicais e sermãos,
não fazem parte de seu estilo. Aos domingos, Festo provavelmente lê o jornal, ou examina suas contas terrenas, ou visita seus amigos, ou viaja e deseja secretamente que todos os domingos ingleses fossem mais semelhantes aos domingos dos restos da Europa, e que teatros e museus estivessem abertos. Nos dias úteis, Festo está constantemente ocupado com negócios, ou com política, ou divertimento, ou em matar o tempo com atividades triviais da sociedade moderna, e viver como uma borboleta, tão impensadamente como se não houvesse nada como morte ou julgamento ou eternidade. Ah, não! Festo não é o homem que ouviria esse sermão. Todavia, um homem como Festo está em uma condição de desesperança e além do alcance da misericórdia? Certamente que não. Dou graças a Deus porque ele não está. Ele ainda tem uma consciência no fundo de seu ânimo, que, embora bastante cauterizada, não está ainda totalmente morta. Uma consciência que, assim como o grande ensino da Catedral de St. Paul à meia-noite, quando o ruído da agitação da cidade cessa, por vezes faz-se ouvir, tal como Félix, Herodes, Acabe e Faraó, os seguidores de Festo têm seus momentos de visitação. E, diferentemente desses últimos, às vezes eles concordam, antes que seja tarde demais, tornam-se homens diferentes. Há épocas em suas vidas em que são movidos pela introspecção e sentem os poderes do mundo vindouro. E descobrem que o homem mortal não pode viver sem Deus. Enfermidades, solidão, decepção, perdas de dinheiro e morte de pessoas amadas podem às vezes fazer o mais orgulhoso dos corações curvar-se, confessar que o gafanhoto é um peso. Manassés não é o único que em tempo de angústia voltou-se para Deus e começou a orar. Sim, ouvinte, há muito tempo considero que nunca devemos nos desesperançar a respeito de ninguém. A era dos milagres espirituais não é passada. Com Cristo e com o Espírito Santo, nada é impossível. O último dia mostrará que houve alguns que começaram como Festos e eram como ele, mas finalmente voltaram-se, arrependeram-se e terminaram como São Paulo. Enquanto há vida, devemos ter a esperança de orar uns pelos outros. Voltemos agora para um retrato diferente. Observemos o rei Agripa. Este é o homem que se impressionou de tal maneira pelo discurso de São Paulo que disse: "Por pouco me persuadistes a fazer-me cristão." Quase. Deixe-me refletir por um momento a respeito dessa expressão. Estou bem consciente de que muitos pensam que a nossa versão autorizada da Bíblia em inglês apresenta uma falha aqui e que não consegue expressar o verdadeiro sentido do original grego. Eles asseveram que a frase seria mais corretamente expressa como "em um curto espaço de tempo" ou com um fraco e débil argumento "tu estás a me persuadindo." Ouso dizer que não posso aceitar a visão desses críticos, embora admita que a frase é um tanto obscura. No entanto, em questões desse gênero, não ouso intitular qualquer homem de mestre. Sustento justamente com uma série de comentaristas excelentes, tanto antigos quanto modernos, que a tradução dada em nossa versão autorizada está certa e correta. Estou fortalecido em minha crença pelo fato de que esta é a visão de alguém que pensou, falou e escreveu na língua do Novo Testamento, e refiro-me ao famoso grego João Crisóstomo. E por último, mas não menos importante, nenhum outro ponto de vista, a meu ver, parece harmonizar-se com a exclamação do apóstolo São Paulo no verso seguinte: "Quase?" Ele parece dizer, retomando as palavras de Agripa: "Eu não quero que seja quase, mas completamente cristão." À luz desse argumento, defendo nossa versão antiga. Agripa, cujo retrato agora demanda nossa atenção, foi em muitos aspectos de natureza muito diversa da de Festo. De origem judaica e tendo crescido entre os judeus, ainda que não fosse de puro sangue judeu. Ele estava completamente familiarizado com muitas coisas de que o governador romano era totalmente ignorante. Conhecia e cria nos profetas. Deve ter entendido muitas das coisas do discurso de Paulo, que eram meros nomes e divisões.
e fantasias delirantes para seu companheiro no lugar da audiência. Tinha uma secreta convicção interior de que o homem diante dele tinha a verdade de seu lado. Ele viu, sentiu, foi movido, afetado, teve sua consciência abalada e tinha desejo e aspirações interiores, mas não conseguia ir adiante. Ele viu, mas não teve coragem de agir. Ele sentia, mas não tinha vontade de se mover. Ele não estava longe do reino de Deus, mas permaneceu do lado de fora. Ele não condenou nem ridicularizou o cristianismo, porém, como um homem paralisado, ele só podia contemplá-lo e examiná-lo e não tinha força de espírito para ele se aferrar e recebê-lo em seu coração. Agora, ouvinte, existem muitos cristãos professos como Agripa? Receio que exista só uma resposta a essa pergunta. Eles formam um grande exército, uma multidão que é difícil de enumerar. Pode ser encontrado em nossas igrejas e atendem bastante assiduamente a todos os meios de graça. Não tem nenhuma divisão sobre a verdade, não tem nenhuma dúvida sobre a verdade da Bíblia. Não tem a menor objeção à doutrina do Evangelho. Sabe a diferença entre o ensino sensato e o insensato. Admiram a vida de pessoas santas. Leem bons livros e dão dinheiro para bons objetos, mas infelizmente parecem nunca ir além de um certo ponto de sua religião. Nunca saem corajosamente ao lado de Cristo. Nunca tomam a cruz. Nunca confessam a Cristo diante dos homens. Nunca desistem da inconsistência mesquinhas. Costumam dizer que querem e pretendem e esperam e têm o propósito de algum dia serem cristãos mais decididos. Sabem que não são bem os que deveriam ser no presente e esperam que um dia sejam diferentes, mas a ocasião favorável parece nunca vir. Eles continuam querendo e pretendendo, e querendo e pretendendo, saem do palco. Vivem querendo e pretendendo, e com frequência querendo e pretendendo morrem. Gentis, de boa índole, pessoas respeitáveis, não são inimigos, mas sim amigos de São Paulo, todavia, como Agripa, quase cristãos. Você pode perguntar: como é que homens podem ir tão longe na religião e ainda assim não irem mais longe? Como é que eles podem ver tanto, saber tanto e, contudo, não conseguirem a luz que eles têm para o dia perfeito? Como é que o intelecto, a razão e a consciência podem fazer tal progresso em relação ao cristianismo? E mesmo assim, o coração e a vontade podem ficar para trás? A resposta a essa questão serão dadas em breve. O medo do homem retém alguns. Eles têm um temor covarde de serem ridicularizados, escarnecidos e desprezados se tornarem-se cristãos decididos. Não se atrevem a arriscar a perda da boa opinião dos homens. Como muitos dos governantes judeus no tempo de Nosso Senhor, amam mais o louvor dos homens do que a glória de Deus. O amor ao mundo detém outros. Eles sabem que a religião decidida implica a separação de alguns dos divertimentos elegantes e modos de passar o tempo que são comuns no mundo. Não conseguem decidir-se por essa separação. Recuam de seu voto batismal para renunciar às pompas e vaidades desse mundo. Como a mulher de Ló, gostariam de ser poupados da ira de Deus. Todavia, como ela, precisam olhar para trás. Uma certa forma sutil de autojustificação retém muitos. Eles consolam-se com o pensamento secreto de que, de qualquer forma, não são tão ruins quanto Festo. Não são como algumas pessoas que conhecem. Não desprezam a religião. Vão à igreja. Admiram homens sérios como São Paulo. Com certeza, não se perderão por conta de algumas poucas inconsistências. O medo mórbido de serem devotados retém muitos, especialmente homens jovens. São oprimidos pela ideia de não poder tomar uma posição decidida na religião sem se comprometerem com alguma escola de pensamentos. Isso em particular. Isso é o que eles querem fazer. Esquecem-se de que o caso de Agripa não é referente à doutrina, mas à conduta.
e de que a ação decidida sobre o dever é o caminho mais seguro para se obter a luz sobre a verdade doutrinal. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus. João 7,17. Algum pecado secreto? Temo, retém não poucos. Eles sabem em seus corações que estão se agarrando a alguma coisa que é errada aos olhos de Deus. Há uma cunha de ouro, de Cã em algum lugar, ou uma Herodias, ou uma Drúxila, ou a Berenice, em sua história particular, que não vão suportar a luz do dia. Eles não conseguem se separar de seus amados, não conseguem cortar a mão direita ou arrancar o olho direito, e assim não podem tornar-se discípulos. Ai dessas desculpas, pesadas na balança, nada valem e são vãs. Ai daqueles que nelas descansam, a menos que acordem e livrem-se de suas cadeias, naufragarão para sempre. Estará Agripa ouvindo este sermão hoje? Há alguém como ele, cujos ouvidos estão fintos nessas palavras? Aceite um aviso gentil de um ministro de Cristo e tente perceber que você está em uma posição muito perigosa. Desejos, sentimentos, pretensões e propósitos não constituem uma religião salvífica. Nada mais são do que rolhas pintadas que lhes permitem flutuar na superfície por um tempo e mantêm sua cabeça acima da água, mas não vão impedi-lo de ser levado pelas correntes e de ser finalmente arrebatado por uma cascata pior do que a de Niágara. E afinal de contas, você não está feliz. Você sabe demais sobre religião para ser feliz no mundo. Você está misturado demais com o mundo para obter qualquer conforto da sua religião. Acorde para a percepção de seu perigo e sua insensatez. Resolva, com a ajuda de Deus, a tornar-se decidido. Tome da espada e lance fora a bainha. Se você não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Lucas 22:36. Queime seus navios e marche para a frente. Não somente olhe para a arca e admire-a, mas adentre nela antes que as portas estejam fechadas e o dilúvio comece. Uma coisa, de qualquer maneira, pode ser estabelecida como um axioma dos elementos da religião: um quase cristão não é um homem seguro, tampouco feliz. Vamos nos voltar agora ao último dos 3 retratos. Vamos olhar para o homem que Festo considerou estar fora de si e por quem Agripa esteve quase persuadido a ser um cristão. Vamos olhar para São Paulo. Este é o homem que corajosamente disse: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto nas cadeias. Ele desejou que seus ouvintes não sofressem em cadeias ou prisão tal como ele sofria quando lhes falou. Mas ele desejava que fosse da mesma opinião que ele sobre uma coisa imprescindível e que compartilhassem de sua paz, sua esperança, seu conforto sólido e sua perspectiva. Tais quais eu sou, tais qual eu sou, uma maneira importante e memorável. Esta é a linguagem de quem está inteiramente convencido e persuadido de que está certo. Ele lançou ao mar todas as dúvidas e hesitações. Ele segura a verdade com 2 mãos firmemente e não com um indicador ou polegar. É a linguagem do homem que escreveu em certo lugar: porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E em outro lugar, porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem quaisquer coisas presentes, nem futura, nem potestades, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo estava inteiramente convencido da verdade dos fatos do cristianismo, que o Senhor Jesus Cristo era verdadeiramente Deus manifesto em carne, que ele provara sua divindade ao efetuar milagres que não poderiam ser negados, que ele finalmente ressuscitara dentre os mortos e ascendera ao céu,
e que estava sentado à destra de Deus como o Salvador do homem, sobre todos esses pontos ele tinha se decidido totalmente e não tinha a menor dúvida de sua credibilidade. Em nome delas, estava disposto a morrer. Paulo estava inteiramente convencido da verdade das doutrinas do cristianismo, que somos todos pecadores, culpados e em perigo de ruína eterna, que o grande objetivo da vinda de Cristo era fazer a expiação pelos nossos pecados e para comprar a redenção ao sofrer em nosso lugar na cruz. Que todos aqueles que se arrependem e creem no Cristo crucificado estão completamente perdoados de todos os seus pecados e que não há outro caminho para a paz com Deus e para o céu após a morte, senão a fé em Cristo. Em tudo isso, ele cria o mais firmemente possível. Ensinar essas doutrinas foi seu único objetivo desde sua conversão até seu martírio. Paulo estava inteiramente convencido de que ele próprio fora transformado pelo Espírito Santo e ensinado a viver uma nova vida, uma vida santa, devotada e consagrada a Cristo. Era a mais sábia e feliz vida que o homem poderia viver. Que era a graça de Deus era 1000 vezes melhor que o favor do homem, e que nada era demais a se fazer por ele, que o amara e que por ele se dera a si mesmo. Paulo completou sua carreira sempre fitando os olhos em Jesus e se deixando gastar por ele. Por último, mas não menos importante, Paulo estava inteiramente convencido da realidade do mundo vindouro. O louvor ou o favor do homem, as recompensas ou punições do presente mundo eram todos refugos para ele. Tinha continuamente em vista a herança incorruptível e uma coroa de glória que nunca desapareceria. Filipenses 3:8, 2 Timóteo 5:8. Ele sabia que nada poderia privá-lo daquela coroa. Festo pode tê-lo desprezado e considerado louco. O imperador romano, a quem estava sendo enviado, poderia ordenar sua decapitação ou lançá-lo aos leões. Que importava? Estava firmemente persuadido de que ele tinha um tesouro guardado no céu que nem Festo nem César poderiam tocar e que seria seu por toda a eternidade. Isso é o que Paulo quer dizer com tais quais eu sou. Sobre os fatos, as doutrinas, as práticas e as recompensas de vir ao cristianismo, ele tinha uma convicção firme, estabelecida e enraizada. Uma convicção que desejava ser partilhada por todos os homens. Estava confiante de que queria que os outros desfrutassem da mesma confiança. Não tinha dúvida ou receio sobre o futuro estado de sua alma. De bom grado, ele teria visto Festo, Agripa, Berenice e todos à sua volta na mesma condição feliz. Agora, ouvinte, haverá muito nos dias atuais como Paulo? Eu não quero dizer, obviamente, se há muitos apóstolos inspirados. Antes, o que quero dizer é comum encontrar cristãos que possuem tão inteira, decidida e completa confiança como ele? Receio que só pode haver uma resposta a essa questão. E é não. Não muitos. Sejam ricos ou pobres, altos ou baixos, são chamados. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Olhe para onde desejar, busque aonde quiser, na cidade ou no campo, há poucos inteiramente cristãos. Festo e Agripa estão por toda a parte. Encontramo-nos com eles a cada passo. Contudo, há alguns poucos seguidores de Paulo, inteiramente ou sinceramente dedicados. Todavia, uma coisa é bastante certa: estes poucos são o sal da terra e a luz do mundo. Estes poucos são a glória da igreja e servem para mantê-la viva. Sem eles, a igreja seria pouco melhor do que uma carcada decadente, uma casa caída sem luz, um motor a vapor sem fogo, um castiçal de ouro sem vela, uma alegria para o diabo e uma ofensa para Deus. Estes são homens que abalam o mundo e deixam uma marca indelével atrás deles. Martinho Lutero, John Wesley, William Wilberforce foram odiados e pouco estimados enquanto viveram, mas o trabalho que fizeram para Cristo nunca será esquecido. Eles eram completamente cristãos.
Estes são homens que desfrutaram da verdadeira felicidade em sua religião. Como Paulo e Silas podem cantar na prisão e como Pedro podem dormir tranquilamente à beira da sepultura. A fé robusta dá-lhes uma paz interior que os torna independentes de problemas terrenos e compele até mesmo seus inimigos ao espanto. Os cristãos mornos de Laodiceia têm pouco conforto em sua religião. São os homens completos que têm grande paz. Relata-se que o primeiro mártir da Rainha Maria a Sanguinária, John Roger, a caminho de ser queimado vivo por ser protestante, caminhou até a estaca de Wistenfield tão alegremente como se estivesse indo para seu casamento. As palavras francas, corajosas do ancião Latimer, antes do acendimento das tochas no dia de seu martírio, não foram esquecidas até hoje. Coragem, irmão Ridley, gritou para seu companheiro de sofrimento. Vamos acender uma vela na Inglaterra hoje, pela graça de Deus, que nunca se apagará. Esses homens eram inteiramente cristãos. Esse homem inteiramente cristão, sim, que estará seguro e preparado para encontrar seu Deus a qualquer momento, ao final da tarde, ao cantar do galo ou pela manhã. Ele sim se alegrará com a paz sentida em sua religião, paz não afetada por qualquer enfermidade, luto, falência, revoluções e pelo soar da última trombeta. Ele sim que fará o bem em seus dias, em sua geração, e será uma fonte de influência cristã para todos ao seu redor. Influência conhecida e reconhecida ainda por muitos tempos depois de que tiver jazido em seu túmulo. Deixe que esse homem se recorde do que lhe digo hoje e nunca esqueça. Você não deve se contentar com quase ser cristão, como Agripa se contentou. Você deve se esforçar, trabalhar, agonizar e orar para ser um cristão completo como Paulo. E agora, ouvinte, deixemos 3 retratos como uma autoinvestigação e um autoexame. O tempo é curto, nossos anos desaparecem rapidamente, o mundo está envelhecendo, o grande julgamento em breve começará, o juiz em breve aparecerá. O que somos? Com quem nos parecemos? De quem é esta imagem inscrita em nós? É a de Festo, de Agripa ou do apóstolo Paulo? Onde estão Festo e Agripa agora? Não sabemos. Um véu foi deitado sobre sua subsequente história. Se morreram como viveram, não podemos dizer. Mas onde está Paulo, o cristão completo? Essa pergunta podemos responder. Ele está com Cristo, que é muito melhor. Está aguardando pela ressurreição dos justos, naquele paraíso de descanso em que o pecado, Satanás e o sofrimento não podem incomodá-lo mais. Ele combateu o bom combate, ele completou a carreira, ele manteve a fé. A coroa está guardada para ele, a qual ele vai receber no grande dia do reencontro da aparição do Senhor, segundo Timóteo 4, 7 e outro. Ouvinte, vamos dar graças a Deus apesar de Paulo estar morto e não mais entre nós. O Salvador que fez de Paulo o que ele era e manteve-o até o fim, ainda vive e nunca muda, sempre capaz de salvar, sempre disposto a receber, quanto ao que o tempo passado nos baste, se estivermos brincando até então com nossas almas. Vamos virar uma nova página no início do ano, vamos nos levantar e começar com Cristo, se nós nunca começamos antes. Vamos continuar com Cristo até o fim, se já começamos com Ele. Com a graça de Deus, nada é impossível. Quem teria pensado que Saulo, o fariseu, perseguidor dos cristãos, algum dia se tornaria o próprio cristão completo, o grande apóstolo dos gentios, e viraria o mundo de cabeça para baixo? Enquanto há vida, há esperança. O seguidor de Festo de Agripa ainda pode ser convertido e viver muitos anos e jazer na sepultura finalmente como um completo cristão como Paulo.